Quando nos perguntamos sobre a origem do que conhecemos neste mundo, onde se originou tudo, às vezes não achamos as respostas. Por quê? Porque simplesmente há histórias que não são originadas aqui no mundo dos homens, mas sim em Deus, em seu reino. Vou lhes contar agora a história de dois homens, um honrado e venerado no mundo dos homens e o outro esquecido e abandonado para viver à margem da história da humanidade. Os dois nasceram no mesmo ano, 1930, época em que o mundo precisava de um salvador. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebrara, levando os Estados Unidos a uma recessão jamais vista, e junto com o país, o mundo todo entra em trevas econômica, social, política, que acabava em uma segunda grande guerra. No Brasil, não é diferente. O governo da oligarquia está a todo vapor. O presidente Washington Luiz sofre um golpe de Estado e é deposto, e assume o poder pela primeira vez Getúlio Vargas. Neste contexto, nascem dois personagens da história do mundo, Neil Armstrong e João Estevão. Neil Armstrong nasceu em 5 de agosto de 1930 em Ohio, Estados Unidos. Engenheiro aeronáutico, piloto, astronauta, o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. João Estevão, nascido em 1º de julho de 1930, na cidade de Muzambinho, interior de Minas Gerais, Brasil. Formado em Engenharia Civil pela Escola do Espírito Santo. Mestrado em Assuntos Relacionados ao Reino do Nosso Deus. Doutorado em Missão. Pós-doutorado em Como Ir ao Céu dos Céus. No dia 5 de setembro de 1953, o irmão João Estevão casou-se com a irmã Conceição de Brito, que foi sua fiel escudeira até sua partida para as mansões celestiais. Depois de casados, passa-se algum tempo e há a mudança para Santa Cruz dos Barretos. Não sabemos onde, nem sabemos quando. Só se sabe que certo dia o irmão João tentava sintonizar em alguma rádio para preencher o vazio de seu coração, quando deparou-se com uma voz marcante que dizia: Jesus está chamando. Um programa de rádio no qual Alziro Zaru lia a Bíblia de meia em meia hora, fazendo seus apelos. É engraçado como as verdades bíblicas se misturam com nossa realidade. A Bíblia relata a história de um eunuco da Etiópia que lia, mas não entendia o que estava a ler. Assim era a vida do nosso saudoso irmão João Estevão, que ouvia e não entendia o que estava a ouvir. No início dos anos 60, chega em sua casa o irmão Liviano, missionário enviado pela Igreja Assembleia de Deus de Duque de Caxias. Este, sabendo que ali havia um grande grupo de pessoas, foi fazer evangelismo. Chegando na casa do irmão João Estevão, semeou a boa semente que, caindo em terreno fértil, germinou naquele coração que já havia sido preparado pela palavra de Deus. Assim, o missionário Liviano estabelece o primeiro ponto de pregação, na casa do irmão João Estevão, onde ele cantava corinhos junto da família do nosso saudoso irmão. E logo, a sala, que era pequena e apertada, foi ficando mais pequenina e apertada por conta da doce manifestação do Espírito Santo, que convencia o homem do pecado, do juízo e da justiça, e vidas foram nascendo da água e do sangue. O homem não pode consagrar ninguém, no máximo, somente reconhecer aqueles a quem Deus já consagrou. Samuel Nistron dizia: o Deus que chama, cuida. Nada foi mais verdadeiro na vida do irmão João Estevão do que esta afirmação profética.
a qual não tem data de validade e não é corroída pelo tempo, muito menos apagada pelo desenrolar dos anos. O Deus que chama, cuida. Os passos de um homem de Deus confirmados pelo próprio Deus. Assim começou a caminhada ministerial do irmão João Estevão, com a chegada do saudoso pastor Jó, que o levantou a auxiliar de trabalho e dirigente de ponto de pregação. Onde o irmão João Estevão passava, uma luz nascia, e quando se levantava para ir embora, a luz deixada continuava a brilhar. Sem ser levado ao diaconato, irmão João Estevão é levado ao presbitério e mais tarde a evangelista, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus através da pessoa do pastor Fernando Reis de Oliveira. E assim se fez um homem, que dantes estava esquecido, se tornar maior do que qualquer outro, não pela ótica humana, mas aos olhos daquele que fez os céus e a terra. Certa vez, irmão João e irmã Conceição estavam passando por grande dificuldade financeira, como em inúmeras outras vezes, mas nunca lhe faltara o que comer. O pastor Jó, vendo a dificuldade que aquela família passava, disse: "Olha, irmão João, não precisa dar o dízimo agora não. Acerta a situação, depois o Senhor volta a dizimar." O irmão João, se voltando ao pastor Jó, disse: "Como pode isso, pastor? Assim estarei fora da palavra. Não posso ficar sem dizimar." Não era somente o dízimo que o irmão João ofertava a Deus. Ouvindo uma voz no sul do Brasil que clamava: "Me ajuda a manter os missionários no campo." Esta era a voz do também saudoso pastor Cezino Bernardino, no começo do projeto Gideões Missionários da Última Hora, e a oferta para os Gideões tornava-se maior que o valor do seu dízimo. Quando morávamos na Santa Cruz do Barretos, a gente andava a pé durante 3 horas para ir e 3 horas para voltar, mas era muito bom. Ríamos pelo caminho e meu pai ia brigando com os meninos que iam jogando pedra nos passarinhos, caminho afora. Muito bom esse tempo, muitas saudades. A gente vinha com a Kombi velha 2 vezes por semana de Guaxupezinho para Itaiquara. No caminho, a Kombi quebrava e o pai fazia a gente empurrar. Só por Deus o sofrimento, pois quebrava toda hora. Mas a gente era feliz e não sabia. O irmão João nunca teve uma ajuda da igreja para seu trabalho missionário. Os custos do combustível e da manutenção de sua Kombi sempre foram pagos por ele. Então, irmãos, eu tenho como ministro de tudo, né, um mandamento dizendo, porque primeiro Deus, né? Mas o mandamento dizendo, eu tenho como ministro de tudo o irmão João Estevão, porque ele iniciou na Santa Cruz do Barreto, a qual ali nós não tínhamos comunicação de espécie alguma, porque era um local bastante afastado da cidade. E através de irmão João Estevão, mudando ali para Santa Cruz do Barreto, trazendo o evangelho para Santa Cruz do Barreto, foi o início de tudo da minha vida. Na minha vida e na vida da minha família. Meu pai, minha mãe. Então eu tenho, no início de tudo, o irmão João Estevão. Agradeço o irmão João Estevão por tudo a realização que ele fez. E nos outros localidades em que ele trabalhou, aí fica por conta de outros, né? Mas na minha parte, ali na Santa Cruz do Barreto, eu tenho como ministro de tudo o irmão João Estevão. Por estes motivos e por muitos outros, que a Igreja Assembleia de Deus não é mais como antigamente, onde havia severidade em relação aos usos e costumes. E a Igreja atualmente se esquece do exemplo que estes deixaram, exemplos de sacrifício, exemplos de fidelidade,
exemplos de fé, exemplos de amor que se foram.